Olá, tudo bom? Professor Calil, de Sociologia, né? Dando continuidade aí a essas aulas de Sociologia, né? Trabalhando melhor esse processo de socialização. A gente falou já na aula anterior de status e de papel social, né? Hoje a gente vai falar aí sobre socialização e controle social, né? Com foco, né, nos mecanismos e os agentes de controle social. Antes da gente iniciar aí a explicação sobre controle social e os agentes, os mecanismos de controle social, vamos fazer uma reflexão sobre essa frase, né? Uma frase de Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, para depois a gente fazer um link, uma relação com o assunto socialização e controle social. O homem nasce livre, mas em todos os lugares ele se encontra acorrentado. Segundo Rousseau, nós nascemos livres, mas em todos os lugares nós estamos acorrentados. Seria essas correntes o controle social? Seria essas correntes os mecanismos de controle social? Vamos retomar no final da aula essa frase, né, para a gente refletir sobre o conteúdo, sobre esse assunto, socialização e controle social. Você lembra, né? Deve lembrar, eu vou revisar rapidamente para você, que desde que nascemos até a nossa morte, nós estamos dentro de um processo de socialização, né? Ou seja, o processo são etapas de socialização, onde nós aprendemos todas as regras, né, do convívio, regras e normas e leis do convívio social, ou seja, de como conviver com outras pessoas. E aí onde está inserido o chamado controle social, né? Ou seja, nós temos o nosso comportamento, as nossas ações controladas, né? Vamos ver de que forma e quem exerce esse controle sobre nosso comportamento e qual o objetivo desse controle social. Nós temos dois elementos aí, né, que exercem o controle sobre nosso comportamento através da socialização, né? Ou seja, nós estamos sendo socializados e ao mesmo tempo nós temos o nosso comportamento, as nossas ações controladas. Mas qual o objetivo disso? Por que disso? Quem que exerce esse controle? O grupo social, do qual nós fazemos parte, né? Lembra lá de grupo social, reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação, e as instituições sociais. As instituições sociais é um assunto nosso do terceiro ano. As instituições sociais é bem simples. Todos nós pertencemos a alguma instituição social. A família é uma instituição social, a escola é uma instituição social, né? E esses dois elementos, vamos chamar assim, né? Eles exercem um controle social sobre o comportamento dos indivíduos através da socialização. O controle social ele compreende os mecanismos, né, ou seja, formas, né, que delimitam as ações e as interações sociais. Ou seja, o objetivo do controle social, né, é delimitar. Delimitar seria controlar de alguma forma as ações e as interações, Ou seja, delimitar, controlar o comportamento dos indivíduos segundo parâmetros previsíveis, ou seja, o tempo todo, né, o grupo e os grupos sociais e as instituições sociais, eles querem prever nosso comportamento. E esse controle ele é incorporado pelos indivíduos por meio da socialização. O controle, a gente sabe que o processo de socialização se dá de fora para dentro. A gente chamou já em outras aulas de internalização das normas, das regras, né? Mas se dá de fora para dentro, até porque a gente está fora do grupo social. O grupo social está externo a nós, né? Lembrar das características do grupo social. E esse controle social, ou seja, essas ações e essas interações que para controlar o nosso comportamento são incorporados pelos indivíduos
por meio da socialização. Os mecanismos do controle social também são os mecanismos pelos quais garante a conformidade à ordem social, uma ordem estabelecida. Constitui um conjunto conhecido como controle social. Esses mecanismos que garantem a conformidade à ordem social, ou seja, que garantem que a gente obedeça às normas, às regras, às leis estabelecidas pelo grupo social e pelas instituições sociais, né, constitui um conjunto conhecido como controle social, que pode ser compreendido sob duas perspectivas, sob duas visões, sob duas teorias. Uma primeira perspectiva que é funcionalista e a outra perspectiva do conflito. Olhe como a funcionalista e a do conflito, ela enxerga o controle social. Para a visão funcionalista, o controle social baseia-se na ideia de que o controle deve ser exercido para a manutenção da ordem social. Ou seja, para se garantir o controle social é fundamental para se garantir uma ordem, para se evitar o que geralmente o pessoal chama de forma equivocada de anarquia, de bagunça, né? Uma justificativa para justificar o controle social sobre os indivíduos. E o grupo social exerce esse controle sobre o nosso comportamento, as instituições sociais. Você tem esse exemplo bem claro na sua casa, né, na escola, né? Você tem hora para sair, hora para chegar, hora de almoçar, o que vestir, né, o que comer. Ou seja, você tem o tempo todo o teu comportamento, nas tuas ações e tuas interações ali controlada pela escola, que é uma instituição social, e quando chega em casa, né, na sua família, que é também uma instituição social, e pelo grupo também dos seus amigos, né, você tem o tempo todo o teu comportamento controlado, sempre dizendo o que pode e o que não pode fazer. Lembrando, né, que se você não segue as regras, né, as normas, você recebe uma punição. Se você segue as regras, você vai receber, se você não segue as regras, você vai receber uma sanção, que seria uma sanção punitiva. Se você segue as regras, você vai receber uma sanção também, só que positiva, né? Um aplauso, um elogio do grupo, já que você está seguindo as regras. E o controle social, ele não é só exercido de forma violenta, ele às vezes é exercido através da fala, né? Do discurso, né? Dos professores, do discurso, né? Dos pais. No discurso você percebe que é um controle, uma tentativa de controle do teu comportamento. Depois a gente voltará para a ideia de Rousseau. Seria o controle social essas correntes? A perspectiva funcionalista também concebe a sociedade como um organismo, ao qual as diferentes partes se relacionam harmonicamente. Então a sociedade é um organismo vivo, e as partes elas se relacionam harmonicamente. Então já que ela concebe, já que ela entende que a sociedade, isso é muito do Caime, né? Lembra dele lá? Né? Que diz que a sociedade compara a sociedade como um organismo. E por isso a existência do controle social, né, para que essas partes elas se mantenham e se relacionem de forma harmônica, para que cada parte da sociedade ela se relacione de forma harmônica, daí a justificativa da existência do controle social, senão a sociedade, esse organismo chamado sociedade, ele não funcionaria de forma harmônica. Nesse caso, as instituições são fundamentais para o exercício do controle social, né? As instituições sociais, na visão funcionalista, têm esse papel de exercer sobre o indivíduo esse controle social. Controle, né? Ou seja, dizendo que não pode, controlando o teu comportamento, tuas ações, e um controle, sempre lembrando que sociologia fala do coletivo. Já a perspectiva do conflito percebe o controle social como uma forma de poder, que repercute as contradições e os conflitos da sociedade, né? Ou seja, o controle social é uma forma de poder, ou seja, os indivíduos exercem um controle sobre outros como uma forma de poder, né? Ou seja, tem um poder de controlar o comportamento do outro. E isso revela as contradições e os conflitos que existem na sociedade. O controle social, nessa perspectiva de conflito, ela mostra essas relações de poder, essas formas de poder, e automaticamente as contradições que há nessas relações e os conflitos que existentes na sociedade, esses conflitos, essas contradições nas relações entre os indivíduos.
ela associa então o controle social e a ideologia, né? Associa o controle social e a ideologia na medida em que possibilitam que a visão de mundo de um determinado grupo se transforme em um padrão para toda a sociedade, ou seja, a visão daquele grupo, ele deve se tornar um padrão, ele deve se tornar uniforme para toda a sociedade. Daqui a pouco a gente volta, né, com o vídeo 2, para não ficar muito longa, né, falando sobre os agentes de controle social e os mecanismos de controle social e os agentes, quais são esses mecanismos e quais são os agentes de controle social, ok? Para no final da aula a gente fazer uma reflexão lá, voltar lá na frase de Jean-Jacques Rousseau, ok?